Bom, nessa última aula nós paramos aí Nós paramos então no layout do inversor, tá certo? A gente vai começar a ver as primeiras etapas para fabricação de um inversor, tá certo? E de qualquer circuito CMOS em geral, tá certo? Bom, pegando o inversor como exemplo, nós vimos que você tem que formar o NUL, tá certo? Que é o poço N, que no fundo é o substrato do tipo N para o transistor PMOS, né? Nós tínhamos que depositar posteriormente o polissilício, né? Esse polissilício pode ser depositado posteriormente, a gente vai ver em detalhes, né? Para que depois você consiga fazer todos os contatos P+, certo? Tá? Estão faltando contatos P+, aqui, associado, né, às polarizações do poço, né? Posteriormente a gente faria as ilhas animais também, certo? Tá? E isso também, colocaríamos também um contatinho aqui para fazer o contato com o substrato do transistor N, do tipo P. Tá? E por fim, viria o metal, tá certo? E cobriria tudo. Quer dizer, isso aqui é uma pincelada mais ou menos de como vai ser esse projeto, o processo de fabricação desse dispositivo. Muita gente chama nessa área de tecnologia. Não. A tecnologia mudou. Quando eles falam tecnologia, eles estão se referindo ao processo de fabricação do transistor MOS. Nós vimos então que nós vamos precisar depositar alguns materiais, né, e CO2 de óxido de silício, para fazer a interface do silício com o gate, né? Revisões de difusão animais, para fazer as fontes de drenos, certo? A fonte de dreno dos transistores NMOS, revisões P+, para fazer a fonte de dreno do transistor PMOS, o polissilício e o metal, certo? Bom, destacamos a importância de você ter uma boa junção, né? Quer dizer, o metal por si só, quando você conecta ele no silício do tipo P, tá certo? Tem poucos portadores P naquela junção, tá certo? Então, o que vai ocorrer é que se você não dopar com mais isso aqui, ou seja, se você não colocar uma densidade maior de lacunas aqui, você vai criar uma resistênciazinha aqui, tá certo? Tá? Ok? E, no fundo, essa diferença entre o metal e o P, ele vai formar, na verdade, se você não colocar essa regiãozinha P+, um diodo choque, tá certo? Tá? Não vou entrar em detalhe muito nisso aí não, mas você vai formar um diodinho se você não colocar esse P+, tá certo? Tá? E diminuir a resistênciazinha que você tem para o substrato tipo P do transistor N. Tá? Então a ideia é usar esse heavily doped, digamos, contatozinho aqui, tá certo? Para fazer as conexões do teu circuito. Certo? Bom, a máscara de um inversor vista de cima seria algo desse tipo, né? Então, vocês têm que começar a olhar isso aqui e conseguir ver isso em 3 dimensões. Né? Você vai ter aqui o transistor NMOS, tá certo? Tá? Aqui vão estar o dreno e fonte dele, né? Fonte e o dreno, tá certo? Aqui embaixo, isso aqui é o polissilício, está fazendo um papel de gate, tá certo? Embaixo desse gate aqui, você não tem nada dopado, tá certo? Você tem silício tipo N, tipo P, tá certo? Que é o substrato. Você tem o pulso N, né? Porque o transistor PMOS, ele precisa de um substrato tipo N, ao contrário, né? Então você faz esse pulso aqui justamente para poder colocar o seu transistor PMOS dentro. Esse teu transistor, puxa, o que foi isso que ocorreu aqui? Esse teu transistor, ele tem dreno e fonte, né? Ao contrário, né? Falando PMOS, tá certo? Tá? Bom, e aí você precisa de um contatinho, tá certo? Para poder polarizar o teu poço, tá certo? Esse contato é um contato do mesmo tipo de material do poço, ou seja, é um N+, certo? Tá? E você precisa de um contato aqui para polarizar o seu substrato no transistor N, que é do tipo N+, ao contrário. Bom, a conexão dos dois transistores, os dois transistores estão aqui, né? P, o polissilício está ligando os dois, tá certo? Tá? Perdão, ali é o N, aqui é o P, tá certo? Tá? Então qualquer conexão que você fizer aqui é a entrada do teu inversor, tá certo? E isso aqui está ligado no ground, tá?
Isso aqui está ligado no DDD. E aí precisa você colocar os metais, né? Então, você coloca o ground, então, ligando o corpo, né? Tá certo? O substrato, transistor P, e a fonte do transistor N, né? Liga metal aqui. Faz uma conexão de metal para ligar as duas saídas dos transistores, que no fundo isso aqui é a tua saída Y, né? Do circuito, tá certo? E faz uma conexão aqui polarizando o transistor P por cima, né? Então, esse metalzinho aqui, tá certo? Ele polariza o poço do transistor P e polariza o terminal do transistor PMOS, certo? Bom, aqui é uma recapitulada. Dividindo essas máscaras, colocando elas separando elas, tá certo? Você vai ter aí, então, 6 máscaras, tá certo? Uma para formar o poço, né? O transistor PMOS. Uma para formar o polissilício. As difusões N+, tá certo? Tá? Você precisa de 2 aqui, ó, para fazer o transistor P. Transistor N. Precisa de um aqui para fazer o contato do well, certo? As difusões P+, você precisa de uma delas aqui para fazer o contato com o substrato P. E você precisa de uma grande aqui, tá certo? Para fazer justamente o transistor P. Note que, apesar de que essa máscara aqui do transistor N é grandona, você vai estar jogando isso em cima desse material. Esse material polissilício já vai estar lá. Então, no meio desse material não vai passar, tá certo, essa difusão. Vai formar justamente o canal do transistor. Tá? Então, em seguida vem os contatos e depois o metal. Tá? Essa aí é a recapitulação de nós paramos. Né? Vamos então repetir então, aqueles steps, tá? Iniciais. Você vai começar com um blank wafer, certo? E você vai construir o seu transistor de baixo para cima. O primeiro step, então, é você criar uma camada protetora de SiO2, de óxido, né? Tá certo? Tá? E em seguida você vai remover a camada onde você vai construir o poço. Certo? Primeira coisa, você constrói o poço, porque no fundo você já tem um substrato tipo P, transistor de MOS, você precisa de um substrato tipo N para o transistor PMOS. Tá? E aí você vai colocar dopantes, tá certo? Nesse poço, essa aberturinha desse poço, tá certo? Para expor o wafer, né? Depois você tira o SiO2, aí você tem um silício que tem o substrato tipo P, o substrato tipo N preparado para construir o transistor. Tá? Bom, então como é que é feita essa camada de SiO2, tá certo? Então, recapitulando, né? A gente precisa crescer SiO2 no topo do silício. Isso é feito no forno de 900 a 1200 graus, colocando vapor d'água ou oxigênio puro. Tá certo? Tá? Então, o oxigênio vai reagindo com o silício e vai devagarzinho construindo essa camadinha daqui, tá certo? De SiO2. Tá? Uma camada muito fina, a gente depois vai falar da espessura dela. Bom, em seguida você coloca fotoresist, que eu falei que é um material sensível à luz, né? Tá certo? E o fotoresist ele é um polímero orgânico, tá certo? E no caso desse fotoresist específico aqui que nós estamos trabalhando, ele amolece quando é exposto à luz, tá? Então depois que você coloca essa camada de fotoresist por cima, tá certo? Você vai colocar uma máscara, e essa máscara vai ter um buraco, né? Tá certo? Aberto aqui, né? Ou seja, uma máscara é um vidro todo opaco, coisa escura, tá certo? E só naquele espaçozinho ali você tem uma abertura, tá certo? Você joga a luz, então, a luz vai passar nessa abertura, ela vai sensibilizar o fotoresist que estava aqui, né? Tá certo? Tá? E ele amolecido, você vai e remove esse fotoresist, tá certo? Tá? Passa isso para uma reação química e você strip off o fotoresist e tira ele. Tá? Isso torna o seu óxido exposto. Note que o silício não está exposto, o óxido ainda está exposto. Certo? Você agora tem que tirar o silício, para deixar você tem que tirar o dióxido de silício, né? Para deixar o silício exposto, e aí você poder fazer a sua difusão do seu poço. Bom, para você corroer esse dióxido de silício, você precisa tacá-lo, né? Ou corroê-lo, tá certo? Com HF, tá certo? Que é ácido fluorídrico, né? Se não me engano. É uma coisa extremamente corrosiva, tá? Então, você pode tocar no seu corpo, porque ele vai comer tua pele, osso e as palavras, nasty stuff. Tá? Então, ele só vai corroer, então, o dióxido de silício está exposto, porque ele não ataca o fotoresist, ele não reage com o fotoresist, tá certo? Tá?
Então, aquela camada de dióxido de silício que havia aqui não existe mais, o seu silício está exposto agora. Certo? Então, você está pronto para você fazer a sua difusão. Ou seja, a gente remove, né? Posteriormente, antes disso, você remove o restante do fotoresiste que tinha, né? Note que aqui anteriormente ainda tinha o restante fotoresiste. Ele estava funcionando apenas como uma máscara protetora do ácido fluorídrico não atacar o dióxido de silício que está embaixo. Agora você não precisa mais dele, você tira ele. Isso é feito com uma mistura de ácidos, tá certo? Chamado Pyrenar. Né? E o fotoresiste, ele é muito sensível à temperatura. Então, se você, em seguida, como você vai levar isso para o forno de difusão para fazer a construção do teu poço de animais aqui, você vai colocar oxigênio, você vai colocar um gás aqui, tá certo? Tá? Em alta temperatura, ou fazer implantação iônica, de modo que esses átomozinhos, por exemplo, de arsênico, que tem um eletrãozinho sobrando, eles entrem aqui, tá certo? E dobrem o seu material, tá certo? Isso você vai levar no forno com alta temperatura, enquanto ele vai derreter. Então você tem que tirar ele daí, tá certo? Tá? Por isso que isso é feito, retirada dele antes. Bom, e aí vamos construir o poço, né? Então, o poço é formado com difusão ou implantação iônica, né? Qual é a diferença disso? Bom, a difusão, tá certo? Aquilo que eu falei anteriormente, você tem gás arsênico, tá certo? Tá? Você coloca esse gás, esse wafer, né? Isso aqui é um wafer, né? Vocês estão lembrados, a gente já discutiu isso, né? O wafer, uma bolachinha, né? A gente está vendo ela de lá. Tá? Você coloca o wafer nesse forno com gás arsênico, tá certo? O arsênico tem um elétron sobrando a mais, vocês estão lembrados disso? Tá certo? E aí, com a temperatura, a rede cristalina se dilata, abrindo espaço para que os átomos de arsênico entrem dentro do silício, que está exposto, tá certo? Tá? Tá legal? E aí eles vão ocupando espaço na estrutura cristalina, aquelas falhas e defeitos que existem na estrutura cristalina. Tá? Bom, observe só um detalhe em termos de proporções, né? Se você estiver imaginando que isso aqui é a largura do seu wafer, nós estamos falando de uma camada finíssima aqui em cima, viu? Bem fina. Ou seja, todo o dispositivo é construído como se fosse uma folhinha de papel, tá certo? Em cima de uma caixa de madeira de 1 metro. Tá certo? Ela é bem. Isso aí, essa difusão acontece com uma profundidade muito, muito pequena. Tá certo? Bom, então essa é a primeira alternativa de você fazer a difusão. A segunda alternativa, tá certo? Tá? Chamada de implantação iônica, né? Que você tem os átomos de íon, os íons dele, né, no fundo, e você pega e joga eles com força, tá certo? Dentro do silício, tá? Então ele sai batendo dentro do silício, quebrando toda a estrutura cristalina, tá certo? E sai entrando lá. Você vai dizer, poxa, mas aí quem garante que ele vai estar bem posicionado na rede, né? Que ele vai estar ocupando os lugares corretos na rede, ele vai destruir átomos de silício pelo caminho que ele vai estar passando. Isso vai acontecer sim, tá? Esse processo acontece porque, como é que ele funciona? Quando você põe esses íons no campo elétrico, né? E aí joga, acelera eles, certo? Tá? De encontro ao silício. Bom, o resultado disso é que depois que você terminar a sua estrutura, você tem uma estrutura com átomos dopantes dentro do silício, mas eles estão com a estrutura cristalina está toda meio quebradinha, tá? Então o que você vai fazer é jogar isso novamente, aumentar a temperatura, jogar isso no forno, de modo que agora os íons comecem a se deslocar, tá certo? A estrutura cristalina comece a mexer um pouco, e aí os átomos naturalmente vão se encaixando, tá certo? Os efeitos dos átomos dos íons de arsênico que você jogou dentro do semicondutor. E aí ela fica novamente, eles ocupam os defeitos da estrutura cristalina, e ela fica uniformemente distribuída, tá certo? Esses dopantes, né? São dopantes que a gente chama. Tá certo? Então, blast the wafer, explodir o wafer, né? Injetar esses íons dentro do wafer, certo? Tá? Um equipamento chamado implantador iônico. E observe que esses íons, quando eles batem, tá certo, no SO2, eles não conseguem atravessar o SO2, ou seja, eles não conseguem atingir o silício que está protegido, certo? Tá? Por essa camada de SO2. Alguma dúvida? Então, esses dois processos, difusão e implantação iônica, eles têm uma diferença de qualidade de tempo, né? Tá certo? Porque eles aconteceram. Difusão foi o primeiro processo utilizado, não existia implantador iônico ainda naquela época, as pessoas projetaram implantador iônico, fizeram implantação iônica, viam que a qualidade, tá certo, que você obtinha, a uniformidade da dopagem do silício, tá certo? O controle,
da profundidade dessa dopagem, e ela era muito mais fácil controlar, tá certo? A densidade de dopantes por milímetro cúbico, bica cúbica dentro do silício era muito mais uniforme, tá certo? Quando você fazia implantação iônica. Tá? Mas como os dois processos, digamos, executam mais ou menos o mesmo papel, eles passaram a chamar os dois de difusão, certo? Tá? Essa difusão é feita no forno, essa difusão é feita com implantação iônica. Por parte das pessoas, muita gente na literatura chama de difusão, esse processo de dopar o silício numa determinada região. Bom, isso feito, você remove então aquele óxido, certo? Você não precisa mais daquela camada protetora, certo? Então não existe mais aquela camada protetora aqui, certo? E a gente está de volta ao silício cru, né? O limpo, né? Certo? Tá? Com agora um poço que vai ser onde você vai construir o seu transistor PMOS. Certo? Então as etapas subsequentes disso aí envolvem passos similares, tá certo? Tá? A esse que a gente acabou de fazer, tá certo? Tá? Então, esse processo de construir silício, botar um fotoresiste, colocar a máscara, que é uma abertura, a luz passa, amolece o fotoresiste, se remove o fotoresiste, depois remove o silício, deixando o dióxido de silício, deixando o silício exposto naquela aberturazinha. Esse processo é repetido inúmeras vezes, tá certo? Para cada vez que você quiser expor o silício, para colocar o material lá dentro. Tá? Então, vamos ver agora a nossa próxima etapa, né? Então, só lembrando, esse processo, tá certo? Litografia, né? Ele é fundamental para que você possa expor as áreas de silício para modificar aquela região específica, certo? Tá? Então, eu vou assumir que nas próximas etapas que a gente for falar aqui, eu não vou detalhar mais esse processo, certo? Eu vou dizer, bom, aqui aconteceu a litografia, abriu essa máscara e agora já está fazendo essa operação. Tá? Bom, então o próximo processo, tá certo? A próxima etapa do processo é você colocar o polo-silício, tá? O polo-silício forma os gates, tá certo? Dos transistores. Então, inicialmente, você deposita, tá certo? Uma camada bem fina de óxido, né? De dióxido de silício, tá certo? Tá? Menor do que 20 angstroms, tá? São 6 a 7 níveis atômicos, né? Essa camada aqui vai formar o isolante do capacitor, tá certo? Do transistor. Né? Você se lembra que isso é um dispositivo que ele tem um isolantezinho, um capacitor, em cima tem um metal, hoje em dia mais metal é polo-silício, e embaixo ele tem um semicondutor que vai formar o túnel de conexão entre a fonte e dreno, certo? Tá? Dependendo da polarização do gate. Tá? Então, esse depósito desse thin oxide, tá certo? Que a gente chama, tá? É feito usando um processo chamado Chemical Vapor Deposition, certo? Tá? Então, deposição de vapor químico. Então, ele é um processo muito mais delicado, porque você tem que formar uma camada de 6 a 7, tá certo? Layers, tá certo? Tá? De átomos. Né? Então, não é alguma coisa muito simples de fazer e requer que seja muito bem controlado, tá certo? E isso é feito basicamente colocando gás silano, tá certo? Tá? O seu wafer no forno com gás silano. E você. Perdão, isso aqui já é a formação do dióxido de silício, né? Do polo-silício, desculpa. Então, essa primeira etapa aqui, deposição do óxido fino, não está descrita aqui, tá certo? Tá? Tem um outro processo, a gente não precisa detalhar aqui. Mas o polo-silício em si, tá certo? Que é o seu gate, então estou assumindo que isso aqui já foi depositado, né? O polo-silício é usando o Chemical Vapor Deposition, tá certo? Colocado no forno com gás silano, tá? Existe uma reação desse gás silano, tá certo? E essa deposição dele vai acontecendo, tá certo? Você forma pequenos cristais, tá certo? De silício, silício policristalino, ou seja, ele não é uma estrutura cristalina perfeita, certo? Tá? Então, são vários pequenos pedaços de cristais, tá certo? Que se juntam ali. E ele é também dopado fortemente, tá certo? Tá? Ele é dopado fortemente para ele funcionar como um bom condutor, porque você está querendo formar o gate do seu dispositivo, certo? Tá? Né? Estamos formando isso aqui, ó. Vocês não perderem o contexto. Nós estamos formando isso aqui, nós estamos nessa etapa,
certo? Tá? Então, o polissilício tem uma série de características interessantes em relação ao metal, certo? Tá? E com o tempo as pessoas foram verificando que ele seria bem mais útil, certo? Ele tem uma condutividade muito boa, certo? Tá? Ele tem uma resistência boa a alta temperatura, certo? Isso permite que você possa trabalhar com ele nas próximas etapas, porque nas próximas etapas você vai passar isso aqui no forno, certo? Tá? Então você quer que tenha um material lá que ele seja resistente, certo? Nas próximas etapas você tiver levando ao forno. Então, se você estivesse fazendo um gate de metal, certo? Tá? Você teria que deixar colocar esse metal praticamente por último, certo? Porque você não poderia levar ele novamente, certo? Para um forno, porque esse metal iria derreter. Certo? Então o polissilício permite, tá certo, você ter um processo em que o gate é depositado muito cedo e o gate já funciona como uma máscara para difusão, como vocês vão ver em seguida, certo? Então essa é a grande vantagem do polissilício como gate. Então, agora o que nós vamos fazer? Né? Lembre-se que nós tínhamos então uma camadinha fina de SiO2, né? Que é o fino oxide que está aqui, certo? Tá? E o polissilício em todo o wafer, né? Então o que eu vou fazer é novamente usar aquele processo de litografia que eu falei, que nós explicamos na aula anterior, no começo desta, tá certo? Você deposita óxido, depois resiste, tira o resiste, tira o dióxido, né? E aí expõe a região. A gente vai fazer novamente isso aí, tá certo? Tá? E para remover, tá certo, aquele thin oxide nas regiões fora, debaixo do gate, certo? Tá? Então aquele óxido fino é removido, ele não está aqui, né, como vocês podem ver, o silício está exposto em toda a região e ele só ficou nisso aqui. Isso aqui foi feito usando aquele processo de litografia que nós discutimos anteriormente, tá? Certo? Bom, em posse disso, tá certo? Tá? Então a gente usa o mesmo processo litográfico, tá certo? Para pattern polissilício, tá certo? Para colocar a região exatamente, primeiro, tirar ele do semicondutor, né? Tá certo? Perdão, tirar ele de cima da superfície do silício, expor ela, e a gente usa o mesmo processo também para colocar o polissilício somente conectando os dois gates dos sensores, tá certo? Tá? Então ele está sendo usado aqui praticamente duas vezes, né? Uma vez para expor o silício, retirar o thin oxide, e a outra vez para escolher as regiões onde vai estar o gate, tá certo? Bom, então, sob esse ponto de vista, é um processo autoalinhado, né? Tá certo? Porque agora, o gate estando lá naquele local, observe que o gate estando já aqui, ele pode funcionar como uma máscara. Qualquer coisa que você jogar aqui por cima, o gate vai bloquear, tá certo? Tá? Então, ele funciona como uma máscara. Você não vai precisar de uma etapa litográfica, tá certo? Para fazer uma máscara para as próximas difusões. Porque o gate já pode funcionar com essa máscara, tá certo? Tá? Então, vamos ver como é que é isso, né? E por isso que esse processo é chamado de autoalinhado, tá certo? Tá? Ele é autoalinhado porque vocês vão ver já que o fato do gate estar lá, ele já funciona como uma máscara direitinho para você criar suas difusões, tá certo? Tá? Então, só recapitulando, a difusão N, tá certo? Ela forma a fonte, o dreno e o contato N-well, então a fonte que vai vir aqui, o dreno que vai vir aqui e o contato N-well, tá certo? Tá? Contato suposto N, certo? Então é isso que a gente vai fazer em seguida, certo? Tá? Então a gente vai usar um óxido e mascaramento, tá certo? Litografia, para expor as regiões onde essas regiões de difusão tem que acontecer. Então ela tem que acontecer aqui, aqui e aqui, né? Então a gente tem que expor essas regiões. Então nós construímos um óxido grosso aqui, certo? Tá? Por quê? Porque agora esse óxido grosso vai ficar no dispositivo, certo? Um pouco mais para frente, tá? E ele que é chamado óxido de campo, ou field oxide, tá? E ele é grosso justamente para evitar vazamento de correntes para os dispositivos laterais, certo? Tá? Ele é grosso justamente também para que, se você passar um metal por cima, tá certo? Não cria uma capacitância entre esse metal e qualquer corrente elétrica circulando no teu silício, certo? Tá? Então esse óxido de campo é realmente grosso para evitar isso, para diminuir capacitâncias parasitas, para evitar que seja vazamento de corrente para os dispositivos laterais, certo? Bom, então tá aí, tá certo? Só recapitulando, né, a gente precisa construir isso aqui. Então a gente usa litografia novamente, como nós discutimos já,
certo? Tá? Para abrir, então, esses buraquinhos aqui, ó. É isso que a gente precisa colocar, a gente vai fazer difusão tipo N agora, certo? Tá? Então, usando litografia, aquele mesmo processo. Óxido, resiste em cima, resiste amolecido por luz, tá certo? Nas máscaras, tá certo? Aí você remove o óxido por baixo e expõe o silício, tá certo? Então, a gente faz um padrão de óxido, né? Tá certo? Tá? Para formar as regiões animais. Então, observe que isso aqui, então, torna esse processo autoalinhado, tá certo? Porque o gate que você depositou antes, o polisilício que você depositou antes, tá certo? Tá? Ele está funcionando como uma máscara para que não haja difusão dentro, tá certo? Embaixo do gate. Aqui você não quer difusão, tá certo? Tá? Então, o polisilício já colocado anteriormente permite que ele atue como uma máscara, definindo claramente qual vai ser as regiões que vão receber difusão, certo? Então, qual é a característica importante do polisilício, certo? Em relação ao metal, né? Porque vocês sabem que tinha ouvido falar até agora que era Metal Oxide Semiconductor, mas não se usa mais metal, certo? Apesar do que o nome continuou, tá certo? Esse polisilício, tá? Para ele fazer um processo de autoalinhamento, né? Note que a gente está fazendo isso bem cedo na etapa de produção. É que o polisilício, nas próximas etapas, tá certo, que você tiver de processamento, ele não vai derreter. Perdão, o metal, ele não vai derreter, tá certo? Perdão, o polisilício. O polisilício não vai derreter, certo? O metal derreteria. Tá? Essa é a característica que faz o polisilício ter sido adotado. Bom, e aí vem as nossas máscaras. As máscaras são colocadas, tá certo? Tá? Aqui, tá legal? E aí nós fazemos aquele processo de implantação iônica, tá certo? O processo de implantação iônica acontece, você faz uma explosão aqui dos íons nessas regiões que estão expostas, tá certo? E isso faz com que você dope essas regiões com difusões de tipo N, certo? Ok? Uma dúvida? Muito bem. Então, historicamente, esses dopantes eram difundidos, como eu falei anteriormente, né? E hoje em dia você usa a implantação iônica, tá certo? Mas essas regiões ainda são chamadas regiões de difusão. E é o processo mais importante, tá certo? No projeto de um dispositivo semicondutor desse. Tá? São dois os processos mais importantes. Esse, que é a difusão, você mudar a característica do material, certo? Tá? E é o processo litográfico, processo que você pode usar a combinação de óxido e fotoresiste, certo? E luz com mascaramento para poder você definir que região você vai expor o silício. Então o Kilby que eu falei para vocês lá, aquele 68, ele na Texas Instruments, tá certo? Ele descobriu esse processo, essa coisa de você usar litografia, tá certo? Tá? Para fazer o mascaramento e poder fazer a sua difusão. Tá? Esse processo, que é chamado processo planar, que eu estou vendo com plano, tá? Foi que o grande descoberta do Kilby e que no fundo, foi essa descoberta que possibilitou toda a indústria semicondutora que Kilby trouxe. Bom, nós já temos então dreno e fonte do nosso dispositivo, tá certo? Tá? E temos o contato do NOL, né? Certo? Só recapitulando, eu vou ampliar um pouco essa figura. Nós temos aqui então o óxido fino, o polisilício em cima, né? Tá? E nós fizemos implantação iônica. Na hora que a gente faz implantação iônica, tá? Você tem essa região aqui exposta, né? Com íons, ele vai ter dopantes de arsênico, né? Em alguns lugares, e com elétron sobrando, certo? Por isso que é a região animal. Mas, novamente, a implantação iônica, ela destrói um pedaço a rede cristalina, tá certo? E você precisa reestruturar ela e tornar ela mais uniforme. Os átomos são ocupados em seus lugares novamente. Isso é feito esquentando isso aí no forno depois da implantação iônica. Na hora que você esquenta, há uma dilatação, tá certo, desses dopantes para debaixo do gate. Então, esse fenômeno que acontece faz com que o comprimento do seu canal diminua. Certo? Então, se você está falando de um comprimento de canal aqui que valia 130 nanômetros, o
e que é chamado de L, né? O comprimento efetivo do canal vai ser menor do que isso, certo? Pode ser, sei lá, 128 nanômetros, algo do tipo. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem controlada, senão você destrói o canal todo e você continua esquentando depois de plantação dele, tá? É positivo porque o teu dispositivo vai ser um pouco mais rápido, né? Mas, por outro lado, observe que nós estamos falando de dimensões muito pequenas, é um processo muito sensível. Então, você tem que saber exatamente como controlar essa temperatura para que ele, digamos, difunda debaixo do gate apenas o suficiente, tá? Por outro lado, você vai ter, digamos, a característica física do dispositivo muda, né? Porque agora não é dreno e fonte que não estão debaixo do gate. Você tem um pedacinho do dreno e fonte que está debaixo do gate, certo? Isso tem consequências elétricas. Nanômetros é um pouquinho menor. Isso. Bom, você remove então, o óxido, que é a próxima etapa, né? Certo? E está de volta novamente ao silício exposto, certo? Começamos novamente com o processo do zero, certo? Só que esse silício exposto já está modificado. Ele tem dreno e fonte no NMOS, ele já tem um NMOS praticamente feito, tá? Ele já tem um contato do poço, certo? O NWL, né? O poço N, para os transistores PMOS, mas os transistores PMOS ainda não estão prontos, certo? Tá? Você não tem dreno e fonte dos transistores PMOS, tá? Então, a próxima etapa do processo de fabricação é formar o transistor PMOS, né? Então, nós vamos fazer uma outra difusão, certo? Tá? Com etapas similares ao que a gente fez anteriormente, só que agora essa difusão vai ser P+, né? Tá certo? Para formar o transistor PMOS, a fonte e o dreno dele. Tá? Então, esses dois aqui vão ser formados. Tá? E formar o contato do substrato, tá certo? Do transistor NMOS, né? Então você forma a fonte e dreno de um transistor e o contato do substrato do outro, né? No processo anterior nós formamos fonte e dreno do transistor NMOS e o contato do substrato do poço, né? Que é o substrato do PMOS. O poço é o substrato do PMOS, né? Claro? Então, novamente, nós vamos passar por um outro processo litográfico, semelhante àquele que nós falamos. Óxido, fotoresiste, máscara para expor as regiões, tá certo? Tá? A gente vai precisar expor essas regiões aqui, tá certo? Silício, né? Apenas elas. Então, esse outro processo de oxidação com fotoresiste, luz em cima das regiões que você quer expor, isso amolece o fotoresiste, tá certo? Expõe o óxido está embaixo, você usa ácido clorídrico, remove esse óxido que foi exposto e cria então essas aberturas, né? Tá certo? Tá? E esse aqui já está nos contatos, né? Então vamos botar aqui. Você vai criar essas aberturas vão estar aqui, né? Desenhar melhor isso. Assim. As aberturas estão nessas regiões aqui marcadas, certo? Tá? E aí você vai fazer implantação iônica de novo, né? Quer dizer, a implantação iônica vem, certo? Você vai estar jogando bóron, né? Certo? Então, por exemplo. E os átomos batem aqui, você esquenta posteriormente, certo? E aí você forma as suas ilhas P+, tá certo? Tá, essa aqui e os dois contatos do dispositivo. Oi. Foi não. O transistor P. Aqui você está falando. Não, isso aí é justamente isso. A máscara, ela é toda, ela engloba fonte, dreno e também o canal, né? Também o gate. Por quê? Porque o íon, quando vem aqui, ele bater aqui, ele não vai passar para baixo.
Tá certo? Tá? Ele vai bater no óxido, na realidade, nesse caso, não é nem gate. O gate está seguindo mecânica para um óxido que está em cima, tá certo? Tá? Do processo litográfico, e ele bate aqui e o íon fica aqui, tá certo? Tá? Então ele não expõe a região do canal. Tá? Por isso que essa máscara é comprida, por isso que ela não é só nas duas difusões, ela usa o transistor todo, tá certo? Tá? Você sabe que o polo-silício está lá em cima, que tem um óxido do processo litográfico, que ele vai bater lá, depois que você retirar todo esse material daqui, né? Esses íons que estão sujos, sujando em cima desse óxido aqui, vão sumir. Certo? Não. Bom, a última etapa do processo, então, quer dizer, o que sai daquela etapa lá, tá certo? Tá? É o teu dispositivo pronto, né? Do seu ponto de vista da interface do silício para baixo, certo? Ele está pronto. Tá? Você precisa agora fazer o quê? É abrir buraquinhos para fazer os contatos, tá certo? Tá? Então você tem uma etapa para isso. Depois você fizer os contatos, colocar metal em tudo, tá certo? Para fazer as conexões do dispositivo, tá certo? Tá? Por enquanto você só tem 2 transistores isolados lá, certo? Minto, você tem 2 transistores isolados com o que você tem é isso aqui, ó. Com polo-silício. Está pronto aí, certo? É isso. Então não tem conexão nenhuma entre eles, ó. Tá? E agora a gente faz isso, a gente faz os contatozinhos e faz as conexões metálicas, tá? Então, os contatos, tá certo? Tá? Então a gente precisa wire together no dispositivo, tá certo? Aqui a gente cobre com field oxide novamente. Na realidade, esse field oxide aqui é o final mesmo, tá certo? Tá? Então, esse field oxide aqui que você usa no processo litográfico, esse que você vai deixar. Certo? Tá? E a gente faz as aberturazinhas nos contatos, né? Usa o processo litográfico aqui também. Então, essas aberturazinhas aqui todinhas estão associadas a esses contatos. Ó. Certo? Você precisa de contato para fonte e dreno, precisa de contato para o substrato, fonte e dreno do CMOS, tá certo? Do PMOS, perdão, e contato com o poço N. Tá? Cria uma aberturazinha aí, e aí depois disso você vai jogar metal, tá certo? Em cima desse dispositivo, tá certo? Tá? Esse metal normalmente é alumínio, tá certo? Mais recentemente está se usando cobre, certo? Ou melhor, mecanicamente mais estável, ele tem uma condutividade muito boa, tá certo? Tanto é que ele é usado para os fios elétricos, você tem evidências, tá certo? E isso é feito através de um processo de sputtering, tá certo? Tá? Mas esse processo nosso aqui específico é de alumínio, tá certo? Então, inicialmente era o alumínio que era usado, tá certo? Então você joga esse alumínio no forno, né? Com temperatura alta e coloca ele lá, tá certo? Através de sputtering, tá certo? Então, um equipamento específico para isso. E ali ele vai ser depositado em cima de todo o wafer, tá? Mas ele só vai entrar em contato com o dispositivo que está embaixo nas regiões onde você abriu esses contatozinhos, tá certo? Tá? Nessas regiões aqui. Ok? Então, você tem esse metal aqui fazendo a conexão dos 2 transistores. Os 2 transistores no fundo estão aqui, né? Estão ligados entre si pelo polo-silício. E aqui você tem a sua saidinha, que não está mostrado porque está para frente, né? Na realidade, não quis nem colocar aqui. Que é a saída do seu inversor. Tá? Aqui está a conexão de ground. E aqui está a conexão do VDD. Alguma dúvida? Não? Não, o alumínio fica lá, que ele vai fazer esse metal aqui, esse metal B, azulzinho aqui. Não, porque você está olhando isso aí de lado, né? Está olhando o dispositivo de lado. Então esse formato acontece porque ele sai depositando e entrando nas reentrâncias dessa seção reta do dispositivo. Sim, você mascara essas outras regiões, né? Tá certo? Você só deixa ele ser depositado naqueles locais, tá certo? Então, a interconexão, por exemplo, no caso aqui específico, nós estamos formando ground e VDD, então a clock tree, por exemplo, a power grid do seu circuito, né?
Power Grid to Circuit são dois garfos, né? Você tem um garfo de terra e um garfo de VDD, certo? Que eles se encaixam, tá? De uma forma muito simples de é um Power Grid to Circuit, tá? E esse garfo, tá certo? Tá? Ele está sendo definido nessa hora. Estou pegando metal 1 aí, depositando ground VDD, certo? Você tem outros níveis de metal também, a gente fala assim mais pra frente. Mas você mascara realmente as regiões que você não quer que esse metal vá para frente. Bom, então em resumo, depois de ver esse processo de fabricação, tá certo? Tá? A gente vai começar a olhar o nosso circuito integrado do ponto de vista do layout. Né? Então vamos olhar mais ele, como imaginar ele. A gente sabe que existe esse processo de fabricação, mas agora eu tinha uma representação elétrica para ele, no meu circuito, né? Agora eu vou ter uma representação de layout, que é um conjunto de polígonos que olha nesse circuito, certo? Tá? Então, de uma forma geral, os chips são especificados com um conjunto de máscaras, né? Já podem imaginar isso, certo? Esse conjunto de máscaras, antigamente, esse conjunto de máscaras representa então, um conjunto de polígonos que vão ser usados na fábrica para construir as máscaras de vidro, né? Certo? Onde você vai ter regiões expostas à luz ou não. Tá? Então, há muito tempo atrás, você gerava esses polígonos, certo? Dizendo que tipo de polígono era, se era dos animais, se era polissilício e assim por diante, você gerava isso numa fita, certo? E a fita era colocada no correio, certo? Enviada no correio via courier para a fábrica, certo? Para a fabricação das máscaras e aí a fabricação do circuito. E no momento que a fita saía, isso era chamado de tape-out, certo? Porque a fita estava saindo para ser fabricada, certo? Por isso que você tem essa coisa de tape-out quando você manda fabricar o seu dispositivo, certo? Bom, obviamente vocês devem estar imaginando que existem dimensões mínimas dessas máscaras, certo? Tá? Então, o transistor, dado aquele processo de fabricação, você não consegue construir ele naquela época, né, com aquele processo, construir ele menor do que um determinado tamanho. Certo? Por quê? Porque você não tem tecnologia para isso. Se você construir muito pequenininho, digamos, começa a ter difração de luz na borda, tá certo, da tua máscara. Aí o transistor está todo deformado. Certo? Tá? Então, cada processo de fabricação tem uma capacidade para ter um transistor de um determinado tamanho. Certo? E a consequência disso, tá certo, é que quanto menor ele, obviamente, você vai ter um dispositivo com custo menor, você consegue colocar mais dispositivos por milímetro quadrado, você vai ter um consumo de potência menor, tá certo? Porque os gates devem ser pequenos, as capacitâncias vão ser menores, consequentemente você tem um consumo de potência menor. E velocidade vai ser menor, porque o dispositivo menor, os transistores, ele é uma pontezinha, né? É uma pontezinha, então eles andam mais rapidamente, certo? Tá? Então isso tem implicações no desempenho deles, desempenho e custo deles, certo? Tá? Então, a gente define o que é feature size, certo? É o F, certo? É a distância de fonte de dreno, certo? Da tua máscara, certo? Tá? Então, ela é definida pela menor largura do polissilício, certo? Que você tem no seu processo de fabricação, naquele processo específico, certo? E uma regra geral é que essa feature size, ela melhora 30% a cada 3 anos, certo? Isso aí está mais ou menos alinhado com a lei de Moore. Bom, a questão agora é o seguinte, tudo bem, o meu comprimento de canal menorzinho que eu tenho é esse, né, que é a minha feature size, certo, tá? E eu vou usar isso aí para fabricar meu dispositivo, mas será que tem restrições de dimensões também nas outras máscaras? Por exemplo, o metal pode ser menor do que um determinado feature size, certo? Qual é o menor tamanho de metal que eu consigo colocar sem que eu deforme a estrutura de metal que eu estou colocando lá, certo? Eu posso colocar 2 transistores muito próximos, certo? Eu posso colocar 2 postos muito próximos. O que acontece se eu colocar 2 postos muito próximos, 2 wells muito próximos? Porque aquilo ali são diodos, né? Em torno de todos os wells e todas as difusões, você tem um diodo polarizado reversamente para que a corrente não saia de dentro daquelas ilhas, né? Sai de dentro dos pontos de dreno, de dentro do pulso. Tá? Então, as distâncias com que você consegue colocar postos juntos, transistores juntos, metal junto, é limitada também. Depende do processo de fabricação que você está trabalhando, certo? Tá? Bom, uma forma de você pensar como é que eu pego o meu dispositivo que eu acabei de projetar numa tecnologia e levo para outra tecnologia, por exemplo, estou trabalhando com um processo de
65 nanômetros, certo? Quero migrar para um processo de 45 nanômetros. Seria muito legal se você pudesse normalizar essas distâncias dispositivos. Né? Em vez de você dizer a distância de dois metais é, sei lá, 64 nanômetros, distância mínima que pode ter dois metais juntos, certo? Tá? Seria muito legal se você pudesse dizer, olha, em vez de ter números para essas distâncias mínimas, você ter múltiplos de um valor normalizado, certo? É por isso, tá certo, tá, que normalmente se define um valor normalizado chamado lambda, tá certo, tá, no processo de fabricação, que ele é o comprimento mínimo sobre 2, certo? Então é o feature size sobre 2. Então, por exemplo, se a gente está falando de um processo de 0,6 micrômetros, que é um processo que, digamos, a gente consegue fabricar aqui usando a Moses, por exemplo, certo? Tá? Que é uma empresa que coloca chips de várias universidades juntas e manda para a fabricação, tá certo? A Moses tem um processo, tá certo? Em fábricas, onde essas fábricas têm comprimento mínimo de canal e feature size de 0,6 microns, tá certo? Então, no caso do processo de 0,6 microns, a gente vai estar falando de um lambda de 0,3 microns. Oi. Sim, ele é basicamente o tamanho do gate. Isso. Não necessariamente. O que ocorre é que quando você define esse coeficiente de normalização, esse lambda, aí você vai falar de todas as dimensões entre as máscaras, as regiões de fusão expostas, sempre a partir do lambda, com múltiplos de lambda. Tá certo? Tá? Mas ele não está intimamente relacionado com a espessura do gate, não. Isso. Bom, a gente cortou aqui sem querer a imagem, né? Mas tudo bem. Bom, então são definidas pela fábrica, tá certo? Tá? Um conjunto de regras que você não pode violar em relação a esse lambda, né? Porque senão o processo de fabricação dela não funciona. Então, por exemplo, você tem que ter um espaçamento de 4 lambda entre dois metais, porque nesse processo a gente tem mais de um metal, tem metal 1 e metal 2, certo? Tá? Você vai dizer, poxa, como é que coloca dois metais em cima do outro sem dar um curto? Você coloca um óxido no meio, você é isolante. Então, você coloca metal 1, depois coloca um óxido, metal 2, e aí você consegue construir o que se chama de vias, que é um buraquinho nesse óxido para conectar o metal no outro, tá? Porque, obviamente, a conexão entre os transistores no circuito integrado não é um gráfico planar, tá? Ou seja, vai ter cruzamento de arestas, né? Então você precisa, de fato, de ter dois níveis de metal para fazer essas conexões entre os transistores, certo? As portas lógicas. Então, o espaçamento entre dois metais, é de 4 lambda, ou seja, se o nosso lambda é 0,3 microns, né, que é metade do comprimento do canal, a gente está falando de um lambda de 0,3, ou seja, essa distância vai ser 1,2 microns, certo? A distância mínima entre dois metais 1. Também essa distância mínima entre dois metais 2, certo? Entre duas difusões juntas, certo? Também esse valor. O comprimento mínimo do metal é 4 lambda também, certo? Tá? Perdão, o comprimento não, a largura mínima dele pode ser menor do que 1,2 microns, certo? Tá? Como a gente pode imaginar, o polissilício, que é justamente quem define a largura do gate, é 2 lambdas, né? Então ele vai ser 0,6 microns, certo? Tá? Dois polissilícios não podem estar a uma distância menor do que 3 lambdas, do que 0,9 microns. Tá? Então, dois polissilícios, você está falando que cada polissilício vai ser um gate, né? Dois polissilícios são dois transistores juntos. Então, essa é a distância menor que você pode colocar dos transistores juntos, certo? Entre o metal, né, e o contato, você tem que ter um lambda de distância. Ou seja, se você tem aqui uma aberturazinha de um contato, certo? Tá? E o metal vai vir aqui em cima, né? Ele vai ficar fisicamente, na realidade, essa quebrinha aqui. Esse metal, mecanicamente, ele tem que descer, né? Pela beira desse contato, certo? Tá? E você precisa ter uma margenzinha, então, aqui de distância entre essa abertura e o final do metal. Senão, ele pode escorrer aqui para dentro e, com o tempo, não faz o contato que você está querendo adequadamente, certo? Então, para que esse risco não aconteça, você tem que dar um lambda aqui, ou seja, 0,3 microns, certo? Tá? Entre o contato e o metal que você está colocando. A mesma coisa funciona, tá certo, para o polissilício, né, e o contato dele, né? Então, a largura, por exemplo, desse
do menor contato que você pode fazer com polissilício, tá certo? É 2 microns, 2 lambda, 6,6 microns, tá certo? Tá? E por aí vai. Tem uma série de regras, tá certo? Tá? Para você construir o seu dispositivo. Tá? Esse conjunto de regras é usada pelas ferramentas DDA, ou seja, como é que ela usa isso? A fábrica, a Foundry, fornece um arquivo chamado arquivo de tecnologia, ou em inglês Process Design Kit, PDK. Tá? O kit de projeto do processo. Tá certo? Então, a fábrica ela caracteriza todas essas instâncias. Ela gera dispositivos de teste, vê, olha aí no microscópio, vê se estão todos direitinho e calcula essas instâncias mínimas e essas larguras mínimas, tá certo? Em termos de lambda. E ela fornece essa informação, tá certo? Um arquivo. Esse arquivo é um arquivo relativamente grande, bem complexo. Ele não tem somente informações dessas distâncias de larguras mínimas. Ele vai ter também informações sobre resistividade do metal, tá certo? Coeficiente dielétrico do óxido fino, tá certo? Tá? Então, todos esses parâmetros elétricos vão nesse arquivo, no PDK, tá certo? Tá? E por quê? Porque eles vão ser usados pela ferramenta DDA para fazer a verificação se o seu layout está correto. Tá? Então, ela tem que usar essas regras para fazer essa verificação, numa etapa chamada de Design Rule Checking, certo? Então, as ferramentas DDA têm um Design Rule Checker, certo? Que verificam se está correta as instâncias e as larguras do seu layout, tá certo? Tá? E as informações elétricas, coeficiente dielétrico, resistividade do metal, do polissilício, assim por diante, são usadas também pela sua ferramenta DDA para modelar eletricamente o circuito. Então, o seu circuito ele vai ser eletricamente convertido dentro da sua ferramenta DDA em modelos elétricos, transistores R e Cs nos seus fios, e ele vai simular isso aí para determinar se o desempenho do circuito é aquele que você quer. Tá? Então, a interface da Foundry com a ferramenta DDA é o Process Design Kit. Certo? E esse Process Design Kit ele é, digamos, a instância do contrato legal entre você, a companhia DDA e o fabricante. Porque ele está dizendo para você que ele garante aquilo. Tá certo? Tá? Então, se der algum problema no seu chip, tá certo? Tá? E você conseguir provar que o Process Design Kit dizia que a distância de 2 metais era 4 lambda e não é, certo? Você colocou 4 lambda lá e deu um problema, é um problema a responsabilidade legal é da Foundry, você não vai pagar por aquele chip. Bom, então vamos olhar o transistor sob o ponto de vista dessas restrições, né? Então, a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais complicada, né? A gente vai começar a falar de um layout agora, mas, certo, é bom vocês, então, darem estudado direitinho, sabiam olhar um layout e bater o olho. Ah, não, isso aqui é um END, isso aqui é um inversor, isso aqui é um transistor NMOS, isso aqui é um PMOS, está aqui, certo? Tá? Então, você tem um NUL, então, obviamente, esse aqui é o PMOS, né? Tem muito mistério nisso. Isso aqui não tem poço nenhum, então isso aqui é o NMOS. O que está em branco aqui é o substrato P, certo? Eu tenho que ter uma distância de 6 lambdas entre essa difusão aqui e essa outra difusão N+, do poço e do transistor NMOS. A distância entre o P+, né, que forma a difusão do PMOS, e o final do poço tem que ser 6 lambdas, eles não podem estar muito próximos, né? Vocês têm que lembrar que em torno dessas difusões tem uma região de depressão de diodos, né? Então aqui também tem uma região de depressão. Então essa distância não pode ser muito pequena, porque você não quer que essas regiões de depressão sejam próximas, certo? A gente falou nessa região de depressão na última aula, né? Você tem que ter 2 lambda, pelo menos, 0,6 microns, passando do transistor, né? Porque se tiver um erro estatístico na tua máscara e o teu polissilício ficar um pouquinho mais curto, ele ainda fica fora de difusão, né? Tá certo? Porque senão ele pode ficar depois da difusão. Você pode ter uma situação em que a difusão está aqui e o teu polissilício está aqui, ó. Então, vai ver, então, na hora da implantação iônica, uma dopagem dessa região aqui e o transistor não vai funcionar. Não vai ter canal. Certo? Tá? Bom, como é que é, então, o layout do inversor? Vamos olhar com mais calma isso aí, certo? Tá? Então, novamente representando aqui, você tem um NUL, né? Aqui tem um transistor PMOS. Aqui estou dando o NMOS. O polissilício está aqui, né? Formando a gente está falando de um circuito desse aqui, né? O A está aqui. Tem polissilício, isso aqui é polissilício, né? Você vê que ele vai direto como gate, né?
lá para cima. Ele é gate direto, tá vendo? Retinho. O transistor. A corrente do transistor vai estar circulando nesse sentido, né? Tá certo, né? Perdão, no sentido contrário. Nossa, a corrente elétrica mesmo. Né? Ela está circulando assim. Ok? Note que aqui está ligado em VDD ele, né? Então você está aqui ligado um terminal dele. Aí vem um transistor, né? Aqui está o outro terminal dele. Se o terminal está ligado com metal aqui embaixo, aqui você tem um outro transistor aqui embaixo, né? Com o gate dele e ligado no ground. Certo? Então, quando vocês olharem essa figura, a partir de agora, eu estou assumindo que vocês vão ser capazes de criar isso aqui, tá? Bom, o transistor mínimo, tá certo? De acordo com essas regras, tá certo? Tá? Ele tem uma dimensão de 4 lambda por 2 lambdas, tá certo? E é chamado transistor unitário, tá certo? É uma unidade. Ou seja, como o lambda é metade do comprimento do canal, é 0,3, nós estamos falando de um transistor que tem que ter o quê? 1,2 microns de largura por 0,6 microns de comprimento. Então, o que é essa representação aqui? Isso aqui é o que a gente chama de W do transistor, isso é o L. Então, W é a largura dele e L é o comprimento do canal. Certo? A largura do transistor está aqui, desse transistor W. Isso aqui é o comprimento do canal dele, L. A gente usa as letras P para dizer que estamos nos referindo ao PMOS e N para dizer que nós estamos nos referindo ao NMOS. Bom, então, ou seja, um processo de 0,6 micron, o transistor tem que ser 1,2 microns largo e 0,6 microns longo, tá certo? Tá? Então, isso aí corresponde ao transistor mínimo, tá certo? Que é esse aqui, ó, 4 por 2 lambda, que é o transistor NMOS. Então, esse transistor aqui de baixo é o transistor mínimo, tá certo? O transistor PMOS de cima, você veja que ele é um pouquinho mais largo, né? Novamente lembrando, ó, não confundir comprimento com largura. O transistor, a corrente circula nele assim, ó, nesse sentido. Então a largura é como se fosse uma ponte. Essa analogia é muito interessante, tá? Gravem na cabeça, isso vai ser muito útil para vocês. É uma ponte que você tem que analisar. Essa ponte tem sempre, nesse caso aqui, L de comprimento. Vai ser sempre, no NMOS e no PMOS, 0,6 microns, certo? Tá? Mas a ponte vai ficando, se ela ficar mais larga, é a largura do transistor, é o W. Então você pode ter uma ponte, no nosso caso aqui, ela vai ter 2 lambdas, né? De NMOS, essa ponte tem 1,2 microns de comprimento. Certo? Largura, certo? E no caso do PMOS, a gente está falando de transistor que é 8 lambda por 2 lambda, ou seja, é uma ponte de 2 de comprimento, certo? Ou seja, 0,6 microns, ou seja, sempre a distância da ponte, o comprimento dela é 0,6 microns, certo? É sempre para qualquer transistor do circuito. Agora a largura dela vai ser 8 vezes 0,3, F sobre 2, que vai ser 2,4 microns, certo? Então esse dispositivo, ele vai ser o quê? Ele vai ser 2 vezes mais largo, esse PMOS, do que o NMOS. E o que significa você ter uma ponte mais larga? Se a sua ponte é mais larga, mais elétrons podem passar ao mesmo tempo, por aquele comprimento de 0,6 microns. Se mais elétrons podem passar ao mesmo tempo, a resistividade desse canal é menor. Tá? Então, quanto mais larga a ponte, tá certo? Menor a resistividade do canal. Quanto mais largo o transistor, menor a resistividade do canal. Consequentemente, se menor a resistividade do canal, ele vai responder mais rapidamente, porque ele consegue conduzir mais elétrons passando por lá. Tá? Bem? Bom, você tem uma resistividade da resistência menor. Né? Perdão, não é a resistividade, é a resistência do canal que é menor. A resistividade é a característica elétrica do material. Bom, uma outra forma de representar também esses transistores é dizer o quanto ele é múltiplo do transistor, do transistor mínimo, tá certo? Do transistor unitário. Então, como o comprimento de canal não muda, né? Esse comprimento de canal aqui é sempre o mesmo, você não precisa mais representar ele. Você sabe que é 2 lambdas, que é 0,6 microns, certo? Tá? Então, o que você faz é dizer que esse transistor é 1, ou seja, ele vai ter 4 lambda, que é o comprimento mínimo que você pode ter do transistor MOS, então ele é o unitário, e esse aqui é 2, o transistor 2, ou seja, o transistor 2 vezes mais largo que o transistor mínimo. E os comprimentos deles são os mesmos, certo? Tá claro isso? Bom, a atividade de layout pode ser muito time consuming. Né? Vocês não conseguem imaginar isso, porque vocês imaginam que tem ferramenta de sucessão de uma geração, que tem ferramenta de software para tudo. Né?
Mas os primeiros layouts eram feitos à mão. Tá certo? As pessoas pegavam canetas coloridas, uma cor para cada máscara, tá certo? Tá? E elas sentavam numa mesa grande e desenhavam com caneta colorida esses dispositivos. Tá certo? Tá? Posteriormente apareceu uma ferramenta chamada Magic, em Berkeley ou Stanford, me lembro das duas, em que você conseguia desenhar os retângulos coloridos. Isso foi um grande progresso. O cara fazia o desenhozinho, tá certo? Tá? O retângulozinho lá e gerava um arquivo a partir disso. Tá certo? Mas os primeiros layouts eram feitos, de fato, em papel mesmo. Tá? Nas empresas, tinha paredes enormes, com o layout preso lá, e a atividade de design rule checking, verificar se as distâncias dos retângulos estavam corretas, adequadas, era feita no olho e com caneta, certo? Então o pessoal se reunia, pronto, agora eu estou responsável por verificar o polo de silício. Eu estaria lá, polo de silício contra polo de silício. Aqui está muito próximo, tem que jogar esse polo de silício mais para lá. Eu marcava um erro, e aí o desenhista ia lá e refazia a coisa, certo? O outro dizia, eu estou responsável por cuidar das difusões. Então ele ia lá e verificar se as difusões estavam longe, ou respeitava a distância mínima entre elas. Tá? Então essa atividade de você simplesmente pegar o seu projeto e sair desenhando os layouts e compactar esse layout o máximo possível, quanto menor ele, menor o serviço que você vai usar, consequentemente, menor o custo que você vai ter no seu serviço final. Tá certo? E essa atividade, tá certo? Tá? Quando você faz um projeto assim, você está fazendo o que se chama de full custom. Você está desenhando as coisas na mão. Tá? Então, aquelas unidades fundamentais de um circuito integrado sofisticado, por exemplo, a LU do processador high-end, ela é feita na mão. Tá? Ela realmente é feita na mão. Tá? Bancos de registradores mais importantes e tal. Em processadores high-end, você tem uma equipe de 300 engenheiros, tá certo? Uma boa parcela desses engenheiros ele vai estar se dedicando a fazer aquelas unidades, tá certo? Bem apertadinhas, ok? Para que tenha um desempenho mais eficiente possível. Então, existe uma profissão de técnico nessa indústria chamada layoutista, certo? Ele só disso, certo? Bom, mas no caso específico, por exemplo, quando você não está falando de um processo custom, certo? Você quer ter a habilidade de fazer uma programação no nível mais alto. Tá? E essa programação de nível mais alto, ela pode ser feita montando uma biblioteca de células que alguém já foi lá e projetou essa célula bonitinha, certo? Para você. Você só faz usar essas células, tá certo? Então essas células são chamadas de standard cells, tá certo? Tá? Tem empresas que se especializam só em construir elas, então o cara faz um end de 2 entradas, um end de 3 entradas, um end de 4 entradas, um NAND de 2 entradas, ele faz um end port inverter, pronto, já deixa prontozinho, ele faz um muxzinho, certo? Essas célulazinhas são colocadas numa coisa chamada library, certo? Standard Cell Library, tá certo? E isso define, tá, um processo de fabricação chamada semi-custom, certo? Ok? E em que um pedaço é feito, tá certo? Tá legal? Nas célulazinhas. E aí você usa essa célula no seu projeto. Então você não mais se preocupa agora em projetar, tá certo? Uma porta. Você vai usando as portas e colocando essas células todas juntas, tá certo? Essa metodologia é chamada Standard Cell Design Methodology, tá certo? Tá? E de uma forma geral, o que ocorre nela é o seguinte: você tem as células têm sempre a mesma altura, elas podem ter larguras diferentes, tá certo? E você coloca essas células juntas. Tá? Pode ter células pequenininhas, células de tamanho um pouquinho menor, células grandes, tá certo? Tá? E essas células são colocadas em linhas, tá certo? No seu dispositivo, tá certo? Tá? Ok? E aí ela é projetada de uma forma tal, tá certo? Que o metal, a pessoa que projeta a célula, ele faz um metal sempre da mesma largura, então esse metal tem sempre a mesma largura, todas as células na Standard Cell, e na hora que você sai colocando essas células juntas, o fato de eles sempre terem a mesma largura, quando você coloca as células, já que elas têm sempre a mesma altura, eles são conectados automaticamente, certo? Você coloca uma célula do lado do outro, então você vai garantir que todo esse metal aqui corresponde a VDD conectado, certo? Note que o metal é projetado célula por célula, certo? Mas eles têm a mesma largura, certo?
você tem aqui o ground, VDD, tá? E esses VDDs são todos conectados no Power Grid. Esse VDD aqui vai para o seu pin do seu circuito integrado, tá certo? Tá? Formando, como eu falei para vocês, forma um garfo, né? Para baixo você já vai ter o outro, né? E do lado de cá você tem também o garfo do ground, tá certo? Tá? Você vai ter metal ligando todo o ground, tá certo? Isso aqui vai para o pin do seu. Ok? Então, a coisa interessante aí é que o teu CI então vai ser fileiras, certo? Tá? De células de mesmas alturas, cada uma delas, as células são projetadas, colocadas numa live à sua disposição. Você pode usar uma linguagem como VHDL e um Silicon Compiler. E essa linguagem VHDL traduz isso para gates, no final das contas, todas as suas descrições que você tem de VHDL ou VDLog, certo? Então, são traduzidos para gates, e esses gates são buscados na libraries e montados nesse jeito, certo? Tá? E a conexão entre eles se dá nessas regiões aqui. Se você precisa conectar, por exemplo, a saída desse circuito aqui com a entrada desse circuito aqui, tá certo? Tá? Você usa um metal, né? Esse metal, ele é um outro metal de um outro nível, então ele não está conflitando com esse verde, ele pode ser com azul, né? Metal 1, então esse azul é metal 1. Esse vermelho pode ser metal 2. E aí você está conectando a saída desse gate aqui, certo, com a entrada do outro. Essa região aqui do meio é chamada de canal, e ela permite justamente que essas trilhas de conexão possam ser usadas pelo roteador para conectar com os seus dispositivos. Tá? É claro isso aí? Então isso é chamado Standard Cell Methodology, certo? Bom, vamos continuar. Então, só recapitulando, VDD e ground should a butt, né? Ou seja, a célula tem que ter a mesma altura, porque as alimentações têm que casar, certo? Os gates adjacentes precisam satisfazer design rules, então aquelas regras do projeto de distância entre metal-metal, divisão, você tem que, quando projeta a célula, dar um espaçamento nas bordas dela, porque você vai colocar outra célula do lado e você vai ter que respeitar essa regra também para a célula que vai ficar junto dela. Certo? Nesses transistores, os NMOS ficam embaixo, os PMOS em cima, tá certo? Tá? E outra coisa, os gates têm que incluir poços e contratos de substrato. Tá? Ok? Então, só recapitulando aqui, né? A gente estava falando de difusões e coisas do tipo. As difusões, por exemplo, do PMOS aqui, elas são feitas, o poço, ele é feito de modo a casar com o outro também aqui do lado. Tá certo? Tá? Entendeu? É legal de modo que quando você junte esses poços, eles fiquem todos juntinhos, tá certo? Tá. Muito bem. Então vamos ver agora um exemplo de inversor, né? Só recapitulando, né? A gente tem aqui então o NMOS embaixo, como a gente previa no Standard Cell. A gente está projetando um Standard Cell aqui, né? De um inversor, então ela é uma coisinha assim. A minha célula vai ser isso aqui, ó. Se eu for projetar um NAND, um NOR, ele vai ter exatamente essa mesma altura. Oi? Isso. Altura. Isso. Diferentes. Não. Não, eles têm que ficar em pé. Todos eles têm que ficar em pé. Certo? Justamente para que funcione dessa forma que a gente estava falando aqui, tá certo? Você vai ter que colocar uma célula do lado da outra. Né? Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui pode ser uma porta AND, isso aqui pode ser um OR, isso aqui pode ser um N3, isso aqui é um OR2, isso aqui pode ser um inversor. Certo? Mas eles são colocados em pé.
poço? Ele é comum. Certo? Ou seja, o dispositivo mais básico que tem que ver ele é bem fininho. E aí, a portazinha de Zors, nossa, elas vão crescendo na horizontal, tá certo? Para a direita. Ela vai ficando larga, ela não fica alta. Certo? A altura dela é fixa. É 40 lambdas, eu vou explicar já por quê. Então, está aqui o nosso inversor, né? Então, só recapitulando, o NMOS está embaixo, o PMOS em cima. Você tem aqui o poço, né? O seu poço, certo? Tá? Então, esse aqui é um layout. Dentro da célula tem que estar o contato do poço também, ou seja, cada célula carrega um contato de poço, de modo que você tem vários contatos de poços acontecendo à medida que você vai colocando uma célula do lado da outra. Tá? Isso garante que você tem uma boa resistividade, a resistividade é baixa em toda aquela trilha de ground do VDD e o substrato ou o poço. Certo? Tá? Então, esse contato de poço e o contato de substrato tem que estar presente na sua célula, certo? Se você trabalha numa empresa, projeta células, como a biblioteca da célula, você tem que colocar esses contatos na presença. Certo? A ferramenta que vai juntar as células não vai fazer isso, tá? Por exemplo, vamos ver um NAND, certo? NAND 3, tá? Por alguma razão isso aqui a figura está diferente aqui, escondendo o texto, mas tudo bem. Então, horizontalmente, então, nós temos a nossa difusão N e a difusão P, que está mostrado aqui. E o polisilício fica vertical. Tá? Ele é vertical. Tá? Então, as difusões dos transistores e os poços estão tudo na horizontal. E o polisilício está na vertical. Certo? Você tem um trilho de VDD em cima, que é esse aqui. Você tem um trilho em meta 1 também, o VDD também tem meta 1, embaixo, certo? De ground, tá? E aqui você tem um NAND 3, né? Vamos ver o NAND 3, então. O que é que você tem aqui? Ó? Você tem um ground, né? Isso aqui você tem que fornecer também, um contato do poço, né? E você tem um transistor tipo N. Note aqui uma coisa interessante, ele está pegando a difusão de um transistor e superpondo ela com a difusão do outro transistor. Então, o dreno desse transistor daqui da esquerda está partilhando a mesma difusão com a fonte do transistor da direita. Certo? Tá? Então, você agora tem um outro transistor conectado aqui, certo? Tá? Ou seja, esses transistores estão em quê? Estão em série, né? Certo? Estão em série porque eles estão ligados aqui em Y e aqui eles estão ligados em ground. Então, está aqui o gate, está aqui o gate, certo? Ou não? Ele existe sim. Normalmente as entradas das células são à esquerda e as saídas à direita. Tá certo? Tá? Quer dizer, nesse caso aqui específico não, tá certo? Tá? Esse aqui está um pouquinho diferente. Você pode puxar aqui por cima, certo? Tá? Apesar, na realidade, você vai, a entrada do teu circuito vai estar aqui por cima das células, tá certo? Tá? Porque esse polisilício, ele não interfere com esse metal, tá certo? Tá? Estão em camadas diferentes. Tá? Então, as tuas três entradas do teu gate estão aqui, ó, A, B, C. São esses polisilícios. Certo? Só você puxar ele para a borda da célula. Tá? Então, a célula, quando é descrita, você sabe exatamente o local onde ela entra, tá certo? E na realidade é até mais conveniente que ela seja em cima, né? Por quê? Porque você tem os canais separando as duas fileiras de células, tá certo? Tá? Então ela entra ali no meio. Bom, esse polisilício é o mesmo que esse aqui, e aqui você tem um transistor PMOS, né? Note novamente que a difusão está sendo partilhada pelo outro transistor PMOS, com gate comum, certo? Outro transistor PMOS, com gate comum, com o N equivalente, certo? Todos eles estão ligados em quê? Em VDD, ó. É isso? Ah, não, perdão, esse aqui não. Esse aqui não está ligado em VDD. Esse aqui está ligado... Deixa eu ver aqui. Tá. Todos estão ligados em VDD? Ah, tá. Deixa eu ver. Esse está ligado aqui em VDD. E esse contato aqui está ligado aonde?
Não, ele está ligado na saída, esse aqui, né? Na saída tá tudo bem. Esses aqui estão ligados na saída. Então vamos ver. Você tem um ligado aqui. Esse aqui, um está ligado no VDD. E outro pin dele na saída. É isso, que é esse aqui. Né? Esse aqui está ligado. Esse aqui com certeza está ligado. Um pin dele na saída e o outro VDD. Que é aquele último lá. Agora esse aqui do meio é que eu estou tentando ver. Esse aqui do meio tem dois ligados juntos. E o outro está ligado... Ah, tá. É porque o outro lado, né? Ele está ligado assim, né? Certo? E esse pino aqui que está partilhando o VDD dos dois. Tá ok? E tem que ser, né? Porque eles têm que estar em paralelo, né? Está falando meio 3, certo? Tá. E esse aqui está para ver claro, né? A série. Você tem aqui o Y e você tem aqui os transistores em série ligados em ground. Então você tem isso. Okay? Então, eu sugiro fortemente que vocês comecem a olhar o layout e conseguir ver o que está lá, certo? Tá? Isso é uma tarefa que vai ser bastante útil. Bom, uma forma de representar esses dispositivos é usando o que se chama de stick diagrams. Tá? É uma forma de você, com canetinhas, planejar o layout do circuito, certo? Tá? É um layout simplificado, né? Ele não precisa estar em escalas, podem ser somente rabiscos, né? Tá certo? E a ideia é desenhar com cores, tá certo? As canetas de quadro, tá certo? O teu dispositivo, sem muito detalhe, e isso aí para você planejar no papel mais ou menos como vai ser o layout. Depois que você faz isso, você passa para a ferramenta de layout para projetar ele efetivamente, certo? Tá? Mas sempre se lembrando disso, quer dizer, você vai ter que escolher cores, né? Você pode, por exemplo, dizer, olha, os contatos vão ser pretos, o metal 1 vai ser azul, tá certo? A difusão pode ser P vermelha, a difusão N pode ser amarela, laranja, tá certo? E o meu polissilício pode ser verde, tá? Então tem uma escolha aí exatamente no livro, certo? Que ele propõe, tá? E a gente vê depois essa escolha, ou a gente define o nosso padrão aqui, e vocês na prova vão ter que fazer stick diagrams, tá? Eu pedi para vocês fazerem um layoutzinho, vocês vão ter que fazer os 3 coloridos, relembrar o princípio fundamental, tá certo? Dá para desenhar células, certo? Tá? Bom, e só lembrando desse detalhe importante, né? Que os polissilícios correm na vertical, as difusões correm na horizontal, certo? Tá? E, bom, isso aí em resumo, que você pode partilhar difusões, tá certo? Tá? Entre os dispositivos, ok? Bom, vamos parar por aqui, tá certo? Tá? Na próxima aula, a gente vai falar do tamanho dessas células, tá certo? Tá? Essas células, de 0,6 microns, elas têm 40 lâminas de altura, certo? Isso dá 12 microns, certo? De altura. Tá? E a largura dela depende da complexidade dela. E a gente vai ver por que são esses 40 lâminas, tá certo? A gente vai discutir isso aí, avançar um pouquinho mais. E o objetivo do final é vocês terem uma noção muito boa quando você botaria um olho no layout, você sabia, tá? Esse aqui é um inversor que está aqui assim, ligado nesse outro, tá bom? Aí, encerrando esse capítulo, nós vamos avançar então em falar um pouquinho das características elétricas dessas portas lógicas e começar a falar como é que o projeto lógico combinacional. Certo? Tá?